Prezadas e prezados delegados e convidados ao 9º Congresso da CNA. Temos dito, e aqui se reafirma, que sem muitos milhares de agricultores a trabalhar e a comercializar os seus bons produtos, sem muitos e muitos milhares de explorações agrícolas a produzir e a ocupar harmoniosamente os territórios, não há mundo rural. E que com a ruína da agricultura familiar, ligada ou não à floresta, outros setores socioeconómicos, sediados ou ligados ao mundo rural, também desaparecem. E assim acelera a desertificação humana e ambiental em vastas regiões do nosso país. Aliás, consideramos mesmo que é indispensável defender e promover a agricultura familiar nas regiões onde a agricultura não é a atividade mais relevante do ponto de vista estritamente económico. Infelizmente, a experiência transcorrida nas últimas décadas com a ruína da agricultura familiar, designadamente desde a entrada da PAC, Política Agrícola Comum, na agricultura portuguesa, prova isto mesmo, o que também acontece noutros países, sobretudo no sul da Europa. No difícil contexto em que vivemos, podemos até afirmar que o objetivo final para o qual devem convergir todas as políticas públicas, do Governo às autarquias locais, é o de repovoar as vastas regiões do interior rural que quase dramaticamente não cessam de se despovoar. Ora, para que tal objetivo mais comum aconteça, é absolutamente indispensável dar melhores condições de trabalho e de vida às populações rurais, a começar pelos jovens e pelos agricultores. O projeto de resolução deste nosso 9º Congresso da CNA apura com detalhe e sabedoria um vasto acervo de propostas e reclamações que, se tidas na devida conta pelos governantes, podem contribuir decisivamente para se inverter a situação e recuperar das nefastas consequências de que, aliás, muito se fala oficialmente, porém, enquanto essas más consequências não cessam de se agudizar. Entretanto, e apenas como maus exemplos a corrigir e que devem impulsionar a nossa luta, dizer que na definição das ajudas ditas de crise, a seca, incêndios, aumento dos custos de produção, os mais de 30 mil agricultores enquadrados no regime da pequena agricultura ficaram sem ter acesso a tais ajudas e, na nova velha PAC, é-lhes aplicada uma modulação, mas ao contrário. E uma modulação ao contrário, em que os mais penalizados são aqueles que menos recebem, ou menos recebiam, porque agora têm uma perda de quase metade no regime da pequena agricultura. E, portanto, isto é uma das coisas que é absolutamente incompreensível. Como é que fazem acontecer uma situação deste tipo? Bom, os maiores cortes da nova velha PAC são precisamente, injustamente, e para ficarmos por aqui, para ficarmos por o injustamente, não lhe aplicar outra coisa muito mais severa, são aplicados a quem mais precisa. Já aqui foi dito, e é necessário não calar, até que nem que a voz doa, dizer esta injustiça brutal. Nas ajudas ditas de crise, por exemplo, a alimentação animal, os apicultores, os criadores de abelhas, também são ignorados, o que é mais do que injusto, até porque sem abelhas não há polinização, e sem polinização não há vida. Noutro plano, o Governo não quer providenciar forma de pagamento pelos prejuízos causados à agricultura familiar por javalis e outros animais selvagens.
E que dizermos da falta de reflorestação de várias centenas de milhares de hectares ardidos em sucessivos incêndios florestais rurais? Não há árvores, não há frescura nem umidade, não há água, é o deserto, como bem o sentimos, a avançar também na nossa região interior-centro. Sim, a água também se planta. E por isso, plantar árvores, reflorestar, é um assunto mais do que estratégico. E, como nas situações concretas é que nós nos podemos esclarecer, e são nessas situações concretas que se define quem é quem, o Pinhal de Leiria, o histórico, emblemático, o Pinhal de Leiria, 11.000 hectares de mata pública, secular, ardeu quase completamente em 2017. Com a venda da madeira que se salvou do incêndio, foram realizados pelo ICNF mais de 17 milhões de euros. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está a reflorestação do Pinhal de Leiria? E nós, cabe aqui lembrar, que vimos nas televisões os principais governantes deste nosso país em ações de propaganda na alegada reflorestação do Pinhal de Leiria. Bom, é ir lá ver o abandono em que o Pinhal de Leiria continua votado. Onde é que estão os 17 milhões de euros? Um outro processo que também é necessário travar e inverter e que comporta ataques oficiais, programados, mais ou menos disfarçados ao direito de propriedade dos pequenos e médios proprietários e, nestes, aos pequenos e médios produtores florestais. Os pretextos são vários e vão desde a culpabilização pelos incêndios florestais até ao alegado abandono da propriedade das parcelas rústicas. O objetivo último desta engrenagem que está montada é a concentração da propriedade, a concentração da terra em grandes empresas e em grandes proprietários. Porém, isso não vai contribuir, se se consumar, e antes pelo contrário, para repovoar as vastas regiões do minifúndio. E quem duvidar, que analise o que em termos demográficos se passou e passa na região da grande propriedade do latifúndio. E permanecem pendentes e ameaçadores sobre o mundo rural os grandes projetos de mineração com o lítio à cabeça a promover por grandes empresas e, sobretudo, por 2 ou 3 grandes multinacionais. E enquanto satisfação de um direito constitucional para a melhoria das condições de vida no mundo rural, há a candente questão dos serviços públicos, acessíveis e de qualidade, como, entre outros, a defesa, a salvação, a melhoria do Serviço Nacional de Saúde, a educação, os transportes em meio rural e os apoios à mulher agricultora e rural e os apoios às famílias. Para finalizar, volto a referir o projeto de resolução deste 9º Congresso da CNA e, no caso, o ênfase colocado na melhoria dos preços à produção e na redução dos custos especulativos com o gasóleo agrícola, a energia elétrica, a alimentação dos animais, dos tratamentos das culturas sazonais e permanentes. A CNA tem propostas e reclamações a convergir para a melhoria dos rendimentos, desde logo da agricultura familiar e mesmo de outro tipo de agricultura mais empresarial, mas também esta necessária à soberania alimentar do nosso país. É também neste contexto e com idêntico objetivo que se reclama a concretização do Estatuto da Agricultura Familiar. Sim, é necessário manter vivo e vivificante o nosso mundo rural. Viva o 9º Congresso da CNA, viva a CNA e filiadas, viva os agricultores, viva o mundo rural!